Olá, bom dia a todos. Que alegria, né? Mais uma vez nós estamos aqui no nosso querido coração de Jesus para mais uma troca de ideia, esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje. De uma forma um pouco diferente, como tem acontecido, né, no nosso mundo atual, de forma virtual, né, não mais presencial, mas sempre com a mesma alegria, né, com a mesma vontade de podermos contribuir com a nossa querida doutrina espírita. O tema que a gente vai trazer para o dia de hoje, ele é um tema até corriqueiro, né? Eu costumo dizer que se você for falar sobre esse tema em alguns locais, às vezes as pessoas inclusive torcem o nariz, né? No sentido de falar, puxa, mais uma vez falando desse assunto. Só que é um assunto que eu acho que a gente tem várias formas de falar sobre ele, né? E o tema felicidade, que é o tema que eu estou trazendo hoje aqui para a gente conversar um pouquinho, ele é um tema que de fato está presente, né, nas redes sociais. Então, só para vocês terem uma ideia, né, se você for colocar a palavra felicidade no Google, nós temos mais de 58 milhões de visualizações. Ou seja, é um tema que as pessoas se interessam, é um tema que as pessoas estão procurando, é um tema que as pessoas buscam de alguma forma, e talvez até na ansiedade de como encontrar essa felicidade. Se a gente dá mais um clique e coloca a frase como ser feliz, né, ou seja, a fórmula mágica da felicidade, que muitas vezes as pessoas estão em busca, esse número aumenta para 479 milhões de visualizações. Ou seja, só por aí já denota de que o ser humano, de uma certa forma, ele está muito mais preocupado em descobrir a fórmula da felicidade, descobrir como ser feliz, do que entender na sua essência o que é ser feliz, né? O que é felicidade. Então a reflexão que fica, e aí sempre eu vou trabalhar nessa linha da reflexão, né? Nessa linha de provocar algo que possa remeter a alguma mudança que a gente possa ter em nosso comportamento, em nossa atitude no nosso dia a dia, que passa muito por esta questão, né? Ser ou não ser feliz? Eis a questão, né? E a primeira questão que a gente faz é possível ser feliz mesmo diante de um cenário que vivemos de crise, de dificuldades globais? Se nós formos recorrer à nossa doutrina, né, a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que diz que a felicidade não é deste mundo, ou seja, não é do mundo de provas e expiações a qual o nosso planeta Terra pertence. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos também a questão 920, que questiona: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta dos Espíritos é categórica: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele diz que não a felicidade não é inerente ao mundo de provas e expiações, ao mesmo tempo ele diz que é possível ter uma felicidade relativa, dependendo de cada um, ou seja, dependendo de o quanto que nós superamos as nossas vicissitudes, né, os nossos defeitos, e nos tornamos pessoas melhores. O Clóvis de Barros Filho, né, escritor, juntamente com o Karnal, escreveu, se eu não me engano, há 2 anos atrás, ou 3, um livro intitulado Felicidade ou Morte. Mais uma vez tentando demonstrar, né, esse desespero das pessoas em busca dessa tal felicidade. É como se a gente tivesse que ter placas indicativas indicando: olha, a felicidade está aqui, a felicidade está ali, faça isso ou faça aquilo que a felicidade está garantida. Hoje é muito comum, né, os gurus da felicidade. Nós temos aí vários profissionais, né, ligados a diversas áreas, trazendo dentro da internet conteúdos, né, contextos de felicidade, e que são úteis de alguma forma.
mas que muitas vezes não nos coloca realmente na direção certa. Então, quando nós perguntamos se ser feliz é ter alguma coisa, nós vamos buscar as respostas no Bertrand Russell, que o próprio Clóvis de Barros traz no seu livro, que é um filósofo britânico, que ele afirmava que não possuir algumas das coisas que desejamos é parte indispensável da felicidade. Olha que contradição, né? Ao mesmo tempo em que a promessa de felicidade fácil está na conquista de coisas, de pessoas, de poder, de status, de tantas outras coisas que o mundo moderno nos proporciona, o Rousseau falava que não possuir algumas coisas de que desejamos é parte da nossa felicidade. Tchekov, que é um escritor e dramaturgo russo, disse que a felicidade é uma recompensa para quem não a procura. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós estamos num desespero à procura da felicidade, Tchekov falava de que a felicidade não precisa ser buscada, ou seja, ela é uma recompensa de quem não a procura. E talvez dessa forma, não procurando, nós encontrássemos a tal felicidade. Já no livro Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson, ele sugere que felicidade não é ter o que você quer, é querer o que você tem. Olha que interessante. Não é ter o que você quer, é querer o que você tem. Ou seja, é valorizar as pequenas coisas que nós já temos, é saber ser grato por aquilo que nós já temos, e não somente essa busca desenfreada do ter. Quando a gente começa a olhar nesse aspecto, nós vamos percebendo que a felicidade ela tem uma dimensão material, ou seja, seria a conquista de coisas. Essas coisas podem ser coisas materiais propriamente dito, ou pode ser coisas inerentes a poder, a alguma coisa que nos remeta a uma conquista, tá? Ao mesmo tempo que nós temos a dimensão filosófica, e dentro da dimensão filosófica, nós temos alguns filósofos que nos trazem algumas reflexões importantes. O primeiro deles é Sócrates, que ele dizia: conhece-te a ti mesmo, eis a chave para a conquista da felicidade. Ou seja, Sócrates dizia que a felicidade estava no autoconhecimento. Já Platão, ele traz a noção de felicidade que é relativa à situação do homem no mundo e aos deveres que ele cabem. Ou seja, para Platão, felicidade é você cumprir com os seus deveres, com as suas obrigações, ser uma pessoa íntegra, fazer aquilo que precisa ser feito. Já para Aristóteles, a felicidade é mais acessível ao sábio que mais facilmente basta a si mesmo, mas é aquilo que na realidade deve entender todos os homens. Ou seja, ele diz que a sabedoria, de que o homem basta a si próprio, aí reside a felicidade. Então nós temos aqui uma dimensão, um entendimento na dimensão filosófica da felicidade. E nós temos um terceiro viés, que é o viés espiritual. Então, no viés espiritual, se nós olharmos para o Velho Testamento, a felicidade centra-se na aquisição dos bens mais elementares da vida, como beber, comer, viver em família e ao temor a Jeová, a Deus, que equivale à atitude religiosa do homem. Já no Novo Testamento, a felicidade ela está nas bem-aventuranças prometidas por Jesus. Então aí nós conseguimos compreender cada vez mais de que a felicidade vai se tornando algo mais raro, mais difícil. Enquanto você está na dimensão material, basta você conquistar coisas, você comprar coisas, você ter acesso às coisas e teoricamente a felicidade estaria disponível. Na dimensão filosófica, ela passa muito pelo nível do autoconhecimento, como o próprio Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. Quando nós chegamos na dimensão espiritual, nós começamos a entender sobre uma amplitude maior o que é ser feliz, que não envolve apenas a nós mesmos, mas também ao outro,
E aí é onde nós queremos trabalhar nesse tema dentro daquilo que a doutrina espírita nos proporciona. A felicidade possível, ou seja, aquilo que realmente dentro do mundo de provas e expiações nós conseguiremos exercer este direito que nós temos de ser feliz, mesmo no mundo de provas e expiações, como está lá no livro dos Espíritos, afirma isso. E na questão 921 ele pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Então ele diz que quando a humanidade se transformar, seremos felizes. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Ou seja, aquela felicidade plena depende da transformação da humanidade como um todo. Mas aí vem a resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, mais uma vez ele afirma, de que isso está numa dimensão individual, depende do ser humano individualmente conquistar essa felicidade, mas que depende da coletividade, de como ele tem o seu autoconhecimento, mas ele também se preocupa com o outro. Então não basta a dimensão material, não basta a dimensão filosófica, mas é necessário também a dimensão espiritual para que de fato essa felicidade aconteça. Qual o grande problema? O grande problema é que quando nós achamos que então basta eu ter autoconhecimento, basta eu ter suprir as minhas necessidades materiais, basta eu fazer o bem ao próximo, pensando na dimensão espiritual, eu fazer a caridade, e isso é o suficiente para eu encontrar essa felicidade que está alicerçada na paz interior. É aí que começam as adversidades da vida, são o que nós chamamos os adversários da paz, que nós encontramos dentro desses adversários. São aqui alguns exemplos, não todos, mas dentre eles a exaltação. O que seria essa exaltação? A exaltação da beleza, a exaltação do poder, a exaltação da materialidade, a exaltação da sexualidade, a exaltação, o exagero de tantas coisas que nós fazem parte desse contexto de mundo de provas e expiações, mas que muitas vezes nós exageramos, nós exaltamos demais, nós valorizamos demais e não colocamos as coisas em seus devidos lugares. Um outro adversário da nossa paz interior são os ressentimentos e mágoas, o não perdão. É fato de que todos nós passamos por situações de adversidade, de ressentimentos, de culpa. O grande problema é nós carregarmos isso pela nossa vida inteira. Se nós não trabalharmos o auto-perdão, o perdão ele sempre tem um tripé, eu costumo dizer que ele tem três viés, Ele tem o viés do auto-perdão, ou seja, quando nós erramos e nós precisamos nos perdoar por aquilo que nós erramos. Nós temos o perdão das ofensas dos outros, ou seja, quando alguém erra conosco e que nós precisamos exercer este perdão, e aí às vezes é onde nós mais escorregamos. E nós temos o perdão dos outros para conosco, ou seja, quando nós erramos com alguém e este alguém precisa nos perdoar, mas precisa da nossa humildade de aceitar esse perdão também. Então o perdão ele é sempre uma via de mão dupla, ele nunca é de um lado só. Claro, se a pessoa fala, puxa, mas eu fiz um erro, cometi um erro e eu já me perdoei por este erro. Mas será que o impacto que foi causado na outra pessoa, esta outra pessoa já perdoou também? Então esta energia precisa ser liberada nesse processo. Por outro lado, nós temos uma situação hoje que nós vivemos que também é um adversário da nossa paz. Eu tinha pensado em não falar sobre o tema, já que o tema está tão desgastante, que é a pandemia, mas não tem como não falar desse tema, justamente no momento em que nós estamos aí talvez numa das piores fases.
Então a pandemia, ela potencializa todas essas questões. Ela potencializa principalmente, é o que a gente tem observado aí fora, a questão da depressão, né? Muitas pessoas tendo que ficar dentro de casa, tendo que enfrentar as suas adversidades dentro do lar, acabam se deprimindo, né? Sofrendo algum tipo de depressão, e isso tem sido potencializado nesse momento que a gente está vivendo. E lá, né, de novo no Livro dos Espíritos, nós temos lá dizendo o seguinte: como lidar então, né, já que tem tantas adversidades? Ele diz na questão 922, ele faz a seguinte pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, e aí a resposta ele fala assim, né, com relação à vida material, né, é a posse do necessário. Então, diante de um cenário como esse, né, nós acabamos aqui agora há pouco de receber uma pessoa que estava buscando uma cesta básica. Então, talvez para essa pessoa, o fato dela receber essa cesta básica seja sinônimo dela ter felicidade, mesmo que momentânea. Já com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro é a resposta que os Espíritos deram. E é aí que nós temos que trabalhar a nossa consciência, né? Em relação à vida moral, ter uma consciência tranquila e ter fé no futuro. Fé no futuro. Eu acho que nunca foi tão importante nós trabalharmos essa questão, né? A gente acreditar de que amanhã será melhor do que hoje. Por mais difícil que as coisas estejam, né? Por mais complicado que as coisas estejam, nós temos que confiar e acreditar de que amanhã será melhor do que hoje. E para isso nós temos os recursos da paz. Ou seja, da mesma forma que nós temos os adversários, nós temos os recursos da paz. E que recursos são esses? Primeiro, a oração, né? Através da prece, que tanto nós exercitamos dentro da doutrina espírita, nós podemos conquistar, apesar das circunstâncias, apesar dos transtornos e das dificuldades, a gente conseguir uma certa paz interior. O segundo é prosseguimento no trabalho do bem, é fazer 1% todos os dias. Não é querer se tornar uma pessoa 100% boa, mas é nos tornar 1% melhor todos os dias. E desenvolver dentro desse 1% este tal do amor incondicional, que é o amor pelo ser humano independente de raça, religião, cor, opção sexual, né? Que nós temos que entender o ser humano numa visão mais ampla e não daquilo como ele se apresenta neste mundo. E para isso, nós temos lá na questão 967 do Livro dos Espíritos, em que ele fecha esse assunto, né, dizendo: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Então, com esta questão, nós fechamos esse tema, né, da esfera espiritual, vamos dizer assim, do viés espiritual do tema felicidade, né? Então, acho que por aí dá para a gente ter uma visão bem clara de como que a gente realmente pode conquistar esta felicidade. Agora, sabendo de tudo isso, né, e aqui não há nenhuma novidade, na verdade, né, eu só estou buscando compilar essas informações de uma forma que a gente possa, entendendo de uma forma lógica, né, qual é esse caminho, né? E quando a gente pergunta se estamos no caminho certo, né, será que, apesar de tudo isso, nós estamos trilhando o caminho certo? Né? Eu tenho um grande amigo que ele costumava sempre dizer o seguinte:
alguns até conhecem o Edson Galrão, lá do Cochicho das Águas. Ele sempre dizia o seguinte, que uma vida plena, feliz, ela é uma vida com sentido e movimento. Sentido, talvez a gente encontra dentro da doutrina espírita. Ela nos dá todos os elementos, né, principalmente no viés religioso, trazendo todos os ensinamentos de Jesus. Ela nos dá ali um roteiro seguro para que a gente conquiste esta felicidade possível. Mas muitas vezes o movimento não está coerente, né, não está congruente com o sentido, né? Então, a pergunta que vem neste momento, e que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 18, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos, que trata sobre o reconhecimento dos cristãos pelas suas obras, né? Ali quem quiser depois pode consultar, né, esse capítulo, mas ele propõe ali, o Espírito Simeão, né, que traz essa mensagem psicografada no ano de 1863, ele traz o cristianismo, né, como sendo a grande rota para a felicidade do ser humano, independente do momento histórico que nós estejamos. Nós já vivemos outras crises, né, não só epidemiológica, mas também guerras e tantas outras coisas que aconteceram no mundo, né, catástrofes. E o Evangelho, ele é sempre o roteiro seguro, né, a rota segura para se superar as dificuldades e encontrar essa paz interior. E aqui ele compara o cristianismo, né, a história do cristianismo, como a árvore da vida, né, como se fosse a mensagem de Jesus, a semente, né, que foi plantada na humanidade, e que desta semente foram nascendo árvores, foram crescendo essas árvores, foram tendo galhos, foram tendo frutos e foram proporcionando a sombra a tantos viajores que buscam por esta sombra do cristianismo. Neste sentido, né, a gente tem um material muito interessante que eu vou deixar disponível para vocês, o link, né, vamos colocar aqui na apresentação para vocês, que são 10 reflexões bem interessantes para saber se nós realmente estamos no caminho certo. E eu vou só dar um exemplo aqui, que seria a pergunta número 1, né? Já exemplifico o perdão dentro de casa, tanto quanto desejo ser perdoado e respeitado em minhas limitações e deslizes pelos que respiram comigo a atmosfera abençoada do lar? E aí nós temos mais 9 reflexões que estarão disponíveis para vocês, em que vocês poderão verificar esse material e buscar essa reflexão sobre cada uma dessas questões, que eu acho que isso nos ajuda a nortear, né, e saber se nós realmente estamos no caminho certo. Aqui embaixo, né, no final desse slide, nós temos a fonte desse material. Depois isso vai ser colocado também na apresentação em evidência, para que vocês possam acessar esse material. E aí, né, diante desse contexto todo, muitos podem perguntar, né, falar, puxa, mas é quase que impossível ser feliz, né? Mas se nós olharmos para a humanidade e para pessoas recentes, nós temos exemplos reais de felicidade, de pessoas que viveram a felicidade, que exemplificaram a felicidade, de que viveram a felicidade e que, mais do que isso, proporcionaram a felicidade do outro, né? Alguns exemplos, né, não estão todos aqui: Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e o nosso querido Chico Xavier, que lá no seu livro Sinal Verde, na lição 26, ele deixa uma mensagem para todos nós, e que já é também aqui o encerramento dessa minha abordagem sobre esse tema felicidade. E depois, na sequência, nós vamos encerrar com um pequeno vídeo. A lição diz o seguinte: em matéria de felicidade, convém
não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Mensagem de André Luiz, no livro Sinal Verde, lição número 26. Com isso, eu passo para o encerramento da nossa conversa de hoje, agradecendo a cada um de vocês pela compreensão, pela oportunidade de poder abordar esse tema, esperando que eu possa ter contribuído de alguma forma para a reflexão e para que possa ajudar a cada um também a ser um pouquinho mais feliz no seu dia a dia. Gratidão a todos e na sequência nós assistimos ao vídeo. Muito obrigado.